Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o deputado estadual líder do MDB na Assembleia Legislativa, Eduardo Rocha, numa segunda-feira em que a gente torce aí para que o país e o estado possa retomar a sua rotina normal e a gente seguir num país ordeiro. Eduardo, muito obrigado por atender o convite e vir à CBN. Bom dia. Isso, bom dia, Otávio, cumprimentando você, cumprimento toda a equipe da CBN, gostaria de cumprimentar o grupo RCN através do meu amigo Rosário Congro Neto, cumprimentar o Estevão que me recebeu aqui, dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, conversando, discutindo o nosso país, Mato Grosso do Sul e a nossa capital, Campo Grande. Tivemos aí uma semana bastante tribulada, uma semana angustiante, em que os trabalhadores, os caminhoneiros fizeram valer a força que vem do povo, né, Eduardo? Isso é verdade. Uma reivindicação justa. Eu sou do MDB e concordo que precisamos recuperar a Petrobras, que foi assaltada, roubada por mais de 20 anos. Agora, nós não podemos recuperar a Petrobras no lombo da nossa população. Nós não podemos fazer aumentos semanais, quinzenais ou mensais de combustível. Nós temos que ter um planejamento e os caminhoneiros estão corretos nesse sentido. Então, a gente espera que com o acordo que teve ontem, através do governo federal, possa voltar à normalidade. E aí sim, dentro desses 60 dias que o governo federal garantiu o não aumento do óleo diesel, possa sentar na mesa e fazer um planejamento, porque nós não podemos ter um planejamento só por 60 dias. Nós temos que ter um planejamento pelo menos de um ano. Como é que o caminhoneiro vai programar a vida dele, os fretes dele, a luta dele na estrada por 60 dias? Você acredita que esse movimento possa se repetir? O que fica de lição? De lição que o político, a classe política, os governos principalmente, precisam ouvir as vozes da rua, ouvir a população. Acho que tem que ter esse entendimento. Nesses 60 dias agora, espero que o governo federal sente e faça um planejamento de futuro, os governos estaduais, porque um dos maiores tributos do combustível é o ICMS. Então vamos fazer o que os governos estaduais podem fazer. E a gente espera também que o Mato Grosso do Sul, que já começou, possa aumentar ainda a sua participação. Em 2015, vocês, a Assembleia, vocês aprovaram um projeto baixando de 17% para 12% a alíquota do diesel. Pegando carona neste momento, como é que o governador do estado, Reinaldo Azambuja, agiu nessa questão da reivindicação dos caminhoneiros? O governador fez ele abaixou, tirou 25% do valor da pauta. O que isso significa? O que isso representa? Menos do que foi feito antes? Eu acho que é menos. Eu acho que teria que abaixar de 17, voltar aquele projeto, pelo menos por 6 meses, voltar aquele projeto abaixando o ICMS para o óleo diesel de 17% para 12%. Eu acho que seria uma grande sinalização do governo de Mato Grosso do Sul. É claro que aí o governo tem que sentar com seus técnicos, com seus secretários e aí discutirem isso. A Assembleia vai pedir isso? A Assembleia vai provocar isso? Vamos pedir para que o governador volte aquele projeto que abaixou no começo do governo de 17 para 12, faça agora, pelo menos por 6 meses, até a gente encontrar uma saída para que os nossos caminhoneiros possam voltar a trabalhar e aí sim, carregar o Brasil que neles sempre carregam. Muito se falou que ele voltou a alíquota um pouco maior porque na bomba esses valores não eram replicados. E como passar essa barreira de fiscalizar e de ajudar, forçar, né, com que os donos de postos de combustíveis repassem esse valor para o consumidor final? Que diminua o valor, isso, né? Correto. É o que o governo federal vai fazer. Porque o governo federal vai dar um desconto de 46 centavos agora no diesel. Agora, isso não é para ficar para os donos de postos, não é para ficar para as transportadoras, não é para ficar para as refinarias. Esse desconto tem que ser na bomba, tem que ser para a população. Então, eu acho que é botar fiscalização em cima. Botar a Secretaria de Fazenda para fiscalizar, colocar os PROCONs para fiscalizar e aí sim multar aquele que não cumprir a lei. Nós estamos vivendo agora um momento de perspectiva de retomada da normalidade. Esse também é um processo perigoso, né? Porque a gente está aí há 8 dias, caminhões parados, falta verdura, falta tudo praticamente, combustível. Esse momento também é um momento difícil para o estado, né? Eu acho, e eu vi uma carta aberta da Associação Nacional dos Produtores de Carne,
dizendo da preocupação e da mortandade, principalmente de frango e de porcos, que pode começar a acontecer no Brasil. São milhões e milhões e milhões se não chegar o alimento, a ração até os lugares que precisam chegar. Então eu acho que de agora para frente é muito perigoso continuar essa greve. Eu acho que já teve um avanço. Por tudo aquilo que eu vi na televisão, os pedidos dos caminhoneiros, se não foram atendidos 100%, se eu acho que pode ser atendido mais, como eu acho que pode, mas pelo menos aquilo que eles pediram no dia foi atendido, e eu acredito muito que volte à normalidade. Depois de todo esse imbróglio, toda essa movimentação, nós estamos diante de um processo pré-eleitoral. E o MDB tem o seu pré-candidato, Henrique Meirelles é apontado aí como o candidato que o governo deve lançar. Apesar de ter aberto aí mão e concedido um benefício gigantesco para a população, o governo sai fortalecido disso na sua avaliação ou sai enfraquecido? Eu acho que nem enfraquecido e nem fortalecido. O governo, claro que sai arranhado. Ninguém quer parar um país, né? Então eu acho que o governo tem que olhar, o governo federal, mais atentamente para aquilo tudo que está acontecendo no Brasil. E eu acredito que o presidente Michel Temer também não pode querer consertar algumas coisas, como por exemplo a Petrobras, depois de anos e anos de roubalheira, de desmando, de preço fora de tabela. O senhor acha que privatizar é o caminho? Privatizar a Petrobras? Não, eu sou contra privatizar. Sou contra privatizar, mas nós temos que ir mais devagar. Não adianta você pegar uma empresa que nem quando o presidente Michel Temer assumiu, que devia mais 2 vezes do que ela valia, e querer fazer a empresa voltar a ser uma grande empresa em 2 anos. Aí você vai tirar das costas da população. Isso não está correto. Faça um planejamento para 8, 10, 12, 15 anos, mas vamos devagar. Agora, você não vai consertar, porque o que está acontecendo agora não é reflexo de 1 ano, de 2 anos, não. Isso é reflexo que já vem acumulando aí de 8, 10, 12, 13 anos atrás. Deputado, uma coisa que também salta aos olhos quando a gente vê os reflexos dessas paralisações é a hiperdependência que nós temos e a deficiência em logística, né? Nós temos uma hiperdependência na questão dos caminhoneiros, das rodovias. Não é hora também, claro que tem os reflexos imediatos, mas a longo prazo não é hora também de rever aí, e aqui no estado também, como escoar isso não só pelas rodovias? O Brasil andou na contramão para poder, com o discurso de gerar mais emprego. O que eles fizeram? Incentivaram as fábricas de caminhões. O BNDES financiava caminhão com juros de 3% ao ano, e isso foi uma venda de caminhão no Brasil inteiro, e deixaram de investir na malha ferroviária, que é um crime. A malha ferroviária precisa voltar a transportar a mercadoria do Brasil, não tudo, mas pelo menos uma grande parte, e hoje está tudo abandonado. Então o governo federal precisa, eu acredito que aí o próximo presidente da República organizar esse planejamento, que não é um planejamento de 1, 2, 3 anos, é um planejamento de 10, 15 anos, mas precisa voltar a rede ferroviária a levar os nossos produtos. O MDB recentemente deixou a base do atual governador Reinaldo Azambuja lá na Assembleia. De lá para cá, o que é que mudou, o que é que pode mudar, o que é que está mudando, e o que essa medida de vocês fortaleceu o próprio MDB internamente? Não, o MDB deixou a base do governo porque nós temos um projeto político com o nosso pré-candidato ao governo do estado, o ex-governador André Putinelli, e o PSDB tem outro projeto. Então não dá pra gente andar junto. Agora o PMDB vai agir dentro da Assembleia com responsabilidade, como sempre agiu. Aquilo que é bom pro Mato Grosso do Sul, o PMDB tá junto. Aquilo que não for bom, o que a gente entender que deva ser questionado, ou que se deva ter mudança, o PMDB vai estar fazendo as suas mudanças com independência, mas nunca votando contra o Mato Grosso do Sul. O senhor tem visto o governo atual dizer da crise, que governou em crise. Aqui também a gente ouve que houve muitos benefícios para o atual governo. Num comparativo, o senhor que é do MDB, que também era deputado no primeiro mandato de Putinelli, no segundo, o senhor conseguiria fazer um comparativo rápido para a gente entre esses 2 governos? Há uma crise muito acentuada realmente, de forma que, inclusive, nos comparativos políticos que estão se avizinhando, isso vai ficar muito mais evidente. Qual que é a sua avaliação preliminar? Nós vamos defender o nosso legado, o legado do MDB. Isso nós vamos discutir nas campanhas eleitorais, mostrar tudo aquilo que o MDB fez.
tudo aquilo que construiu no Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso legado, o legado do ex-governador André Putinelli. E eles vão mostrar o deles, aí a população é que vai ver. Agora, teve crise? Teve crise, mas é verdade. A Assembleia Legislativa todos os anos aprovou aporte de recurso como dinheiro que estava judicializado, foi mais de R$1 bilhão para o governo do estado. O presidente Michel Temer deixou de cobrar, não sei se por 6 meses ou 1 ano, o juro da dívida do estado, que dão R$100 milhões por mês. Quer dizer, o governo teve também de 3 a 4 bilhões de reais de recurso aportado aos cofres do governo do estado, né? E a Assembleia teve a sua participação muito forte nisso, principalmente economizando e devolvendo aos cofres do governo do estado R$2 milhões por mês. É um dinheiro que faz diferença para qualquer governo, Lucas Mamed. Você ter um dinheiro sendo devolvido para os cofres do Legislativo e o governo podendo usar isso da sua maneira muito melhor. A pergunta que eu faço agora, para onde vai Murilo Zauit, já que é um namorado querido hoje também do MDB, deputado? Murilo Zauit, nossa deputada federal, o deputado Mandetta, né? Também todos do Democrata, o deputado Zé Teixeira, o deputado Barbosinha. Eu acho que aí é um problema do Democratas, né? Eu torço para que o Murilo Zauit venha pro nosso lado, venha com o MDB. Agora, aí a decisão vai ser interna do partido e eu acredito que eles vão escolher o melhor caminho para o Democrata e para eles que fazem parte da família do Democrata, junto com a nossa querida deputada Tereza Cristina. São 9h31. Nós estamos conversando com o deputado estadual Eduardo Rocha, líder do MDB na Assembleia Legislativa. 9h32 agora, nós vamos para o repórter CBN atualizar você sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora e na sequência voltamos para continuar conversando com o deputado Eduardo Rocha. 37 a gente volta a conversar com o deputado estadual Eduardo Rocha do MDB, falando sobre política, principalmente, deputado. A gente vai ver que o país começa a caminhar em diversos rumos, mas o principal deles nos parece que para ter um futuro melhor a gente tem que passar por reformas. Como é que o senhor avalia a necessidade das reformas do Brasil? Eu acho que o próximo presidente eleito não vai ter jeito de escapar da reforma tributária, que eu acho que é uma das mães das reformas. Nós temos que achar o ponto justo dos tributos e um ponto justo do Brasil. Nós não podemos tratar os diferentes como iguais. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás não pode ser tratado igual ao estado de São Paulo. Porque nós não vamos ter nada, vamos perder todas as fábricas nossas. Então nós vamos ter que ter uma legislação federal que proteja o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e Goiás, como o norte e o nordeste do Brasil. Agora, precisa achar essa reforma tributária, precisa estudar como é que nós vamos tratar. Nós não podemos continuar desse jeito, mas não é só a reforma. Eu acho que o Estado brasileiro está inchado, está pesado, precisa ser diminuído. Precisa ser diminuída a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores. Eu acho precisa ter uma grande e ampla reforma no Poder Judiciário. Então eu acho que o Brasil, a partir de 2019, vai ter que, a classe política, se não começar a pensar no país, um país menor, mais enxuto. Por que no estado, hoje, você vê algumas prefeituras, são poucas, que estão bem? Vou citar um exemplo, Costa Rica. Costa Rica pagou o ano passado o 15º, 16º e 17º salário para os professores, porque Costa Rica gasta do seu recurso 35% das receitas só com servidores. Uma prefeitura enxuta e organizada. Então, nós temos que diminuir o peso do Estado. Quando eu falo Estado, não é só o Estado, é a União, o Estado e os municípios. Acho que tem que diminuir, não tem outra saída, e fazer uma grande, ampla reforma tributária. Nós tivemos reformas estaduais também. O MDB pretende rever alguma delas? Sim, apesar que apoiou. Vai depender do próximo governador. Espero que seja o nosso governador André Putinelli, o próximo governador. Aí sim, nós temos que sentar aí e temos coisas para rever que são de dever e obrigação do Estado. Também tem que fazer, eu concordo, também tem que cortar também. O MDB não teme uma quantidade, que é o mesmo problema que o PSDB tem, uma quantidade muito alta de deputados estaduais. Não é perigoso encontrar uma dificuldade muito alta da reeleição desses candidatos? Olha, eu acho que hoje as pessoas não vão votar mais por partido.
vota nos candidatos. Eles vão escolher os seus candidatos de preferência e votar. O MDB tem uma chapa muito forte de deputados preparados e nós fazemos a conta e vamos lutar para eleger pelo menos 6 deputados estaduais. Eu acredito que o MDB hoje tem 7. Nós somos em 7 hoje. 7. Mas temos o deputado Jorge Takimoto, que não disputa a reeleição, vai disputar uma cadeira na Câmara Federal. Muito bem. Nós vamos falar agora de Senado. Vocês têm o ex-governador anunciou que o Moca, Valdemir Moca, é o candidato único do MDB. Que estratégia foi essa? O senador Moca é um símbolo do MDB hoje. É um grande senador, é um dos parlamentares que mais consegue trazer recursos federais para o Mato Grosso do Sul, é um senador honesto, não responde a nenhum processo, é um senador que nos orgulha. Então o MDB decidiu, nosso candidato, 100% do MDB é o senador Moca. Agora, é claro, nós temos 2 vagas, vai depender de composições. Conforme quem está conduzindo todo o processo é o ex-governador André Pitinelli. Se a gente trouxer algum partido que tenha um nome para disputar o Senado, pode entrar na nossa segunda vaga, sem problema nenhum. Mas oficialmente, e o número 1 do MDB é o senador Moca. Deputado, a gente está num ano em que as coisas estão muito ainda... a gente não consegue explicar muito nem o Mato Grosso do Sul, nem o Brasil. E cada dia parece que fica um pouco pior. Qual que é a sua previsão, a sua perspectiva para este ano que tem Copa do Mundo daqui a pouquinho, daqui a 17 dias? Nós vamos ter eleição. É um ano que tende a ficar mais tumultuado a partir de agora, depois de tudo que a gente está vivendo, ou o senhor acredita que agora a poeira começa a baixar? Torço para a poeira baixar. Torço para que o Brasil continue andando, para que a classe política continue, ou pelo menos comece a ouvir mais as vozes das ruas, para que nós possamos ter um país de normalidade, um país que cresce. Vou citar como exemplo o nosso Mato Grosso do Sul, que nos últimos 15 anos foi um dos estados que mais cresceu na federação, crescendo de 5% a 6% ao ano. Um estado que conseguiu se industrializar, que trouxe várias indústrias, e aqui eu quero citar a celulose como uma das suas principais hoje. Celulose com 3 fábricas lá em Três Lagoas, exporta quase o mesmo tanto que a soja em todo o Mato Grosso do Sul. Então nós queremos que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego, porque hoje nós temos no país 13 milhões de desempregados. Isso é muito triste, a pessoa não ter o seu salário para tratar da sua família. Então a minha luta, e estou na vida pública para isso, para ajudar, voltar ao desenvolvimento, principalmente ajudar a trazer novas indústrias e ampliar aquelas que já estão aqui no nosso estado, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida para a nossa população. Deputado Eduardo Rocha, volte mais vezes à CBN. Precisamos falar de política, falar de desenvolvimento, falar de economia, falar de futuro. Claro. Sempre. Obrigado, Otávio. Obrigado a você e a todos da CBN. Uma satisfação dessa rádio que vem ganhando o coração, não só do Campo Grandense. Eu viajo o Mato Grosso do Sul, escuto em outros municípios dizendo da qualidade da CBN. A CBN veio para fazer diferente e continue assim. Um grande abraço a todos. Estamos sempre à disposição. Conversamos com o deputado estadual do MDB, Eduardo Rocha. Agora são 9h44.